opinião você tem? Amigos internautas, iniciando mais um programa do podcast do programa Alerta. E hoje nós temos aqui o nosso convidado de hoje, especial, é o professor Marco Bilancieri. Vou tratar ele de professor, porque acho que a primeira profissão que ele teve foi professor. Mas nós vamos falar sobre as outras em que ele desenvolveu durante aí a sua vida. Antes disso, precisamos falar sobre política, porque afinal de contas esse programa discute muito políticas, né? E de certa forma política nacional, política estadual e política regional. Essa semana tivemos aí uma celeuma em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi prestar depoimento num inquérito aberto pela Polícia Federal, que está investigando lá o 8 de dezembro, 8 de janeiro, e acabou que ele foi simplesmente dizer que ele não conversou com o tal senador Duval, que pouca gente conhece, porque ele é lá do Espírito Santo. E é aquilo, né? Todo ex-presidente, a partir do ex-presidente Lula, todo ex-presidente passa por isso. Então, se vocês perceberem na história do Brasil, desde a redemocratização, com raríssimas exceções, e aí eu posso citar o ex-presidente Collor de Mello, que ficou prestando contas à justiça brasileira durante algum tempo, mas nunca deu tanta repercussão quanto deu aí depois do Fernando Henrique. Aí nós viemos com Lula, com Dilma e agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O bom que eu estava ouvindo na entrevista ontem era perguntar para o presidente Jair Bolsonaro o que o senhor fez e não o que o senhor roubou, né? Como foi com os outros ex-presidentes. Eu não quero aqui colocar a minha opinião pessoal, porque isso aqui é um programa para que todos os internautas possam colocar a sua opinião aqui embaixo, possam falar. Mas é impossível de discutir política nesse país sem separar o que é roubalheira, o que vamos dizer assim, político honesto, o que é gente boa, né? É impossível a gente discutir política nesse país sem discutir a história desse país. Recentemente eu coloquei lá no meu Instagram um livro, para que eu sempre coloco sugestão de livro lá, e eu coloquei um livro do Stalin, que eu acho importante todo mundo ver, porque ali é um historiador contando a história de Stalin, que foi aí o predecessor do nosso amigo Lenin, lá na Rússia ainda do pós-guerra, né? E lá explica muito isso, né? O que é o político desonesto, o que é o político honesto, por que se discute, por que se persegue alguns políticos nesse país? Ou persegue pelo que eles disseram, pelo que eles fizeram, ou perseguem pelo que eles roubaram, né? E essa perseguição não é, digamos assim, do eleitor, é uma perseguição da justiça, né? Como foi na Itália com a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na década de 80. No Brasil foi mais ou menos igual. Na Itália não deu nada, aqui também não deu nada. Mas é melhor a gente interrogar um ex-presidente dizendo por que o senhor fez isso, por que o senhor fez aquilo, do que interrogar ele dizendo por que o senhor roubou isso e por que o senhor roubou aquilo. Eu acho que aí já resume por que a Polícia Federal chamou chama e vai chamar várias outras vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor. Bom, agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Já que nós falamos um pouco de política, agora nós vamos voltar no tema política de novo. Vamos falar com o nosso amigo professor Marco Bilancieri. Antes vamos falar dos nossos patrocinadores, Supermercado Roma. A família Roma atende a sua família. Pode vir, eles estão de portas abertas para atender vocês. Quer sair bem na foto? Meu amigo Diego aqui, ó, tira uma foto maravilhosa. É só ligar para ele. Tá aparecendo aí nos nossos slides. Mas vamos falar com o professor Marco Bilancieri. Eu chamo de professor porque eu acho que a primeira profissão dele foi professor, né? É um cara centrado, é um professor, é um catedrático, vamos dizer assim, né? Como se usava antigamente.
e depois veio ser político, né? Prefeito de Boracéia por 3 vezes, mas ele vai me corrigir depois. Eu acho que foi por 5. Candidato a deputado estadual na última eleição, teve aí foi um dos deputados mais votados aqui da nossa região, inclusive aqui na nossa cidade foi o deputado estadual mais votado aqui, não só aqui, mas como em Bariri, em várias outras cidades da nossa região. Por que que isso aconteceu? Por que que o fenômeno Marco Bilancieri aconteceu na nossa região? Vamos descobrir agora. Seja bem-vindo, professor Marco. Obrigado, Emerson Tavares. Obrigado pelo convite, por participar aqui do podcast, né, do programa Alerta. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa, nesta noite. Né? Agradecer à população de Pederneiras pelo carinho excepcional, fantástico carinho que tem pela gente, né? E é uma forma da gente poder estar conversando, mais uma vez agradecendo à população de Pederneiras, e que nos ouve e nos vê nesse momento, aí, né? É muito importante a gente estar podendo sempre falar, né? Então, muito obrigado mesmo. Como você falou, vou corrigir, fui prefeito. Você acertou 3 vezes, né? A primeira vez foi por 30 dias, Claro. depois 2 mandatos, aí Claro. de 2013 até 2020, né? Professor, o senhor hoje é uma liderança regional do Republicanos, partido do governador Tarcísio aqui na nossa região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro, nós vamos discutir a política regional. Nós temos, por exemplo, Bauru, né, que eu acho que tem que vir à baila da nossa discussão, que é a nossa metrópole regional. É uma cidade que tem, é lógico, tem os seus problemas, como toda metrópole tem. É uma cidade com mais de 400 mil habitantes, ou se não mais, está chegando a 400 mil. Há 3 semanas atrás, lendo o Jornal da Cidade, vi lá alguns nomes que o Jornal da Cidade colocou como pré-candidatos a prefeitos de Bauru. Um deles é o Capitão Augusto, que eu já tinha visto no Instagram, e dentre outros, o seu nome também apareceu. O Jornal da Cidade também colocou o seu nome lá como sendo um dos pré-candidatos, inclusive do próprio Partido Republicano. Eu queria que o senhor explicasse isso para nós, quer dizer, Boracéia, aí no meio tem Pederneiras e o cara vai para Bauru, como que é? Como que isso acontece? Então, primeiramente é agradecer, né, esse carinho da região, né? Como você falou aí, nós somos mais votados em 5 cidades aqui na região. Não conseguimos atingir uma região tão grande por falta de recursos. Claro. O maior instrumento mesmo é a caixinha de som, mas o maior instrumento aí é os poucos que me ajudaram de forma assim e não cobraram nem um centavo, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, político grande aí tem um monte de cabo eleitoral, não tem isso aí, mas eu prefiro ainda ser meu jeito simples e achar que não precisa derramar dinheiro em campanha. Não precisa isso aí. Porque a população precisa entender que quando se gasta muito, de algum lugar saiu ou vai sair. Sim. Não tem segredo, né? Não tem doação de. Não tem como. Campanha, Você gastar né, 10 professor? milhões numa campanha, só Tem vendo que você vai investimento em gastar, campanha, vai né? ganhar 20 mil por mês. 20 mil vezes 12, você vai ver e vai ganhar um pouco mais de 200, vezes 4, você não ganha 1 milhão no mandato. Sim. Então, algo está errado, né? Mas cada um faz a sua. Claro. E graças a Deus. Então, primeiro é agradecer à população, os praticamente 20 mil votos. Não é fácil, né? Nós moramos numa cidade que o colégio eleitoral é de 3 mil votantes, 3.200 eleitores. Não vota aí 2.800. Nós fizemos praticamente 80% dos votos. Mais votado aqui em Pederneiras, meu muito obrigado, né, de todo coração. Mais votado em Bariri, mais votado em Arealva, mais votado em Itapuí. Batemos a meta de Jaú. O segundo mais em Itaju, e por pouquinho eu visitei uma vez Itaju. Fui no domingo de manhã correndo lá, rapidinho, num posto de gasolina. Mas é o carinho que a população tem. E esse carinho que é assim, a população quer gestor, chega de tapa nas costas. A população não quer isso. Ela quer ir lá no centro de saúde, não faltar o remédio, ela quer precisar do emprego e tem a empresa para oferecer, por isso que quem gosta de política tem que gostar do empresário e gostar de quem trabalha. Não é só de um lado ou do outro lado. Tem um monte de empresas querendo crescer, querendo desenvolver, e às vezes o papel que é para ser feito da administração pública deixa para trás por política. Mas ele votou no Pedro, no Paulo, no Sebastião, não interessa em quem ele votou. Né? Apoiou não importa se ele apoiou, né? Ganhou a eleição, vamos trabalhar para que a cidade consiga crescer, desenvolver, dar oportunidade para as pessoas. Aquele que não tem oportunidade no momento de ser empresário, mas ele precisa do trabalho. Então precisa os dois andar juntos. Então,
Você fala no fenômeno, pelo amor de Deus, longe disso aí, né? Mas é assim, o pessoal reconhece o trabalho. Há 30 anos eu dou aula em Bauru. Sim. Entendeu? Então conheço bastante gente em Bauru. Eu fui do esporte várias vezes, né? Então ficamos campeão pela Associação Atlanta e Boracé. Nós somos campeões 12 vezes. Tivemos 12 títulos. Então, toda a região nós tivemos praticando. Ou era presidente ou era técnico do time. Sim. Então eu tenho uma relação e sempre o mesmo, né? Não mudo meu jeito de ser, minha forma de agir. Quando era prefeito, quando não era prefeito. Eu não mudo. Porque eu acho que a política tudo passa na vida. Né? Claro. Então a pessoa acaba reconhecendo por isso. E você falou aí, toda vez a imprensa de Bauru está lembrando que nós somos um possível candidato. Eu fico contente por isso. Claro. Essa decisão, é claro que tem um peso muito grande, como tem outros convites, falou, passa por Pederneiras, tem Bariri, tem pesquisas que dão o nome da gente em primeiro lugar. A gente não descarta nada em nenhum lugar. Mas tem um momento certo para que a gente possa fazer isso. Nós estamos analisando, tem um partido hoje que eu me identifico muito, partido decente, muito bom. Essa semana eu estive lá com o presidente Roberto Carneiro. Os caras são fantásticos. Eu passei por 2 ou 3 partidos, e sempre que eu saí, porque os caras quiseram passar a perna em mim ou achar que outro PSDB, poder pegar. PSD, Pega o partido aí, esquenta a cabeça, não. Eu não esquento com isso, não. O meu compromisso é com o povo, não é com o partido. Sim, entendeu? Sim. Eu sei que precisa de um partido para ter uma legenda. Mas claro. O partido também tem que ser decente, senão não serve para mim. Claro. Então, quando eu saí, eu estava lá num partido, eu não vou ficar falando nome, claro. Para terceirizar nome. Ele ia falar, mas o presidente quer que eu seja o presidente, não ser. Tá, pega o partido. Eu fui para outro. Aí mudou porque nós achamos que ia dar problema, que ele teria que escolher o A e não nós. Sim. Não vamos arrumar dor de cabeça para ele. Fica à vontade, aí a gente muda, não tem problema nenhum. Depois, quando eu estava no último aí, que quiseram lançar uma candidatura de deputado e fazer passar rasteira. Fica tranquilo, a partir de agora não estou com você, porque na minha vida eu sempre fui pautado por fazer coisa correta. E vou fazer sempre. Então, professor, esse carinho, só para concluir, claro. é gostoso, né? Claro. É gostoso, tem que saber o que nós vamos fazer. O partido eu tive com ele e eu deixei claro para ele o que vocês querem do Marco Bilancieri. Candidato, prefeito, vice-prefeito, não quer que eu fique só na coordenação, que pediram para que eu fosse assumisse a coordenação regional, e hoje eu estou coordenando 35 cidades aí do Republicanos, né? Montando as chapas para que a gente, ano que vem, possamos ter candidato a prefeito, vice-prefeito e fazer o maior número de vereadores possível, porque é um partido que é de respeito, todo mundo gosta do partido. Então, eu não posso abrir mão disso. E o partido deixou bem claro que se tiver que ser candidato a prefeito de Bauru, vá, que tem o apoio, se tiver que sair candidato a vice-prefeito, vá, se tiver que sair em Pederneira, vá, Bariri, Boracé, tem o nosso apoio. Então, é uma decisão única, minha e do grupo. Eu tenho que ouvir o grupo que me ajudou e sempre me ajudou. Claro. Professor, é o seguinte, o Republicanos essa semana entrou numa celeuma aí, a gente está vendo aí na mídia nacional, que o presidente Lula convidou o Republicanos, inclusive oferecendo, salvo engano, ministério ou participação dentro do próprio governo. E o governador Tarcísio, que é o maior representante hoje, porque ele governa o maior estado da federação. E fazendo um excepcional trabalho, exatamente, né? Sem dizer isso. Ele já se posicionou contrário. Como a gente combinou aqui que nós vamos discutir a política nacional, a estadual e depois a gente vai vir para regional e local, então nós vamos começar pela nacional. O que o senhor entendeu dessa negociação que houve, ou desse início de conversa, na verdade, não foi uma negociação. Essa conversa que houve entre o presidente Lula e as lideranças do Republicanos lá no Congresso Nacional. Tá, o Emerson, é só, política é que nem nuvem. Ela Exato. passa. Passa hoje, amanhã você tem certo ou errado, não é eu que vou definir aqui, mas você tem uma situação que ocorreu aqui em Pederneiras. Sim. Né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Né? Porém, o nosso partido, e eu tenho tido reuniões partidárias, que não aceita ministério e não fará parte da administração do PT. Isso não significa que possa votar algum projeto a favor, como votou na reforma tributária. Sim. Porque acho que tem que acabar isso aí nesse país. Tem que ser assim, ó, o projeto é bom para atender o povo, tem que ser votado. Claro. Se não for bom, não pode votar. Mas a direita radical não gostou muito disso, né? Mas então, olha, eu trabalho desde os 12 anos de idade e dou aula há 30 anos.
eu sempre briguei, porque assim, quando tava o PT, eles desciam o cacete, desculpa a palavra, desciam o pau e falava assim, ó, o salário mínimo tem que ser R$ 4.000. Isso faz 20 anos e hoje é R$ 1.320. O imposto de renda é uma vergonha. Tem que atualizar a tabela. Atualizar a tabela. Mas mandava bala tabela no PSDB, SUS. que era o Fernando Henrique Cardoso. Aí ganhou eleição. O que mudou? Nada. Tabela SUS, né? Tabela SUS criou a lei 8088 Nossa, de 1988, que é a lei do SUS aí, que é o maior programa de saúde do mundo. Do mundo. Certo? E não atualiza. Tá todo mundo aí pedindo perdão, pelo amor de Deus, para arrumar recursos para Santa Casa, como se fosse favor existir uma Santa Casa. Isso aí é problema do Estado. O Estado que eu falo, como nação, o sistema tem que bancar saúde. Entendeu? Então aí todo mundo fica fazendo bingo, vendendo fogaça, porque para poder manter uma entidade social, uma PAI, uma Santa Casa, entendeu? E colocando o nome, porque o provedor, lá, ele coloca o nome dele lá, ele responde pelos seus bens patrimoniais. Então o que mudou isso? Nada. Aí ele chegou lá, outro vem, entra, começa, ganhou metendo, fazendo política de quebrar vidraça, que é mais fácil tacar pedra, e depois não muda. Então se você prometer uma coisa, tem que ir lá e fazer. O PT teve a oportunidade de fazer e não fez isso para o povo. Não fez, a tabela continua desatualizada, a tabela do SUS desatualizada e também o salário mínimo é uma miséria até hoje. Entrou vários partidos e ninguém mudou. Então eu acho que tem que ser autônomo. Se o projeto é bom, eu voto. Se o projeto não é bom, eu não voto. O que não pode permitir é roubo. É roubo. O que aconteceu no governo do PT passado é roubo. Isso não pode. Mas o cara foi bem, é obrigação de bem na administração. Claro. Porque você não foi colocado aqui. Nós não vivemos num comunismo, numa ditadura, que colocava o cara lá e não dava poder para votar. Quando eu coloquei você lá, no meu voto, eu confiei em você. Vai lá e faça um bom papel. Simples e objetivo. Eu tenho um coronel da polícia que cobrava todo mundo dessa forma. Temos que fazer e fazer bem feito. Sabe por quê? Ganhamos para isso. Ganhou a eleição, não pode perdoar roubo. E muita gente às vezes fala, mas mesmo se você tirar, não tem problema, que você está fazendo um belo de um trabalho. Não pode falar isso para mim. Você tem que chegar, se você fazer um belo de um trabalho, é obrigação sua, e roubar, você não pode nem pensar. A partir do momento que eu aceito que alguém tire, quem tira uma bala também pode tirar 1 milhão. Não pode. A polícia tem que entender, não pode ter desonesto. Não deve ter desonesto. E se você falou, vai lá e cumpra. Senão você não pode mais. É honra. É que, quando você fala aí de justiça, precisa ver o que é justiça no país. Porque quando a gente vai lançar uma candidatura, eu tenho que ir lá no TSE e registrar o plano de governo, que é as minhas promessas. Tem que cumprir, senão você não deveria ser candidato mais. Claro. Tornar inelegível, porque você enganou o seu eleitor. Ou então uma justificativa, entrou uma pandemia, aí é plausível. Claro. Por que você não fez? Não tinha dinheiro. Se vira, você prometeu e enganou o povo. Então tem que ter esse tipo de estelionato eleitoral. É lógico, mente pro eleitor, coitado acredita, todo mundo, né? Eu não sei como que ainda a gente tem problemas em todos os municípios, e vai ter sempre. Claro. Porque todo mundo fala que vai resolver isso na campanha, resolve nada. Então o povo tem que entender. E eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade. Eu não consegui chegar no eleitor para ganhar uma eleição, porque quem me conhece votaria, o Emerson. Desculpa eu falar, sem dúvida, mas sem dúvida. A nossa região está sem representante, a nossa região, de novo, ficou sem um candidato. Entendeu? Porque nós precisamos parar, mas nós tivemos uma mudança boa começou, já. Né? Começou, sim. Muita gente não votou para ninguém. Sim. Porque se for para votar para uma pessoa que não vai resolver nada, é melhor não votar para ninguém mesmo. Tanto que eu sou a favor de não ser voto obrigatório. Como na então, maioria dos países democráticos. O partido que eu falo para você, não sou dono do partido, não sou dono da palavra do presidente, mas internamente esse assunto é dado como zero. Não há possibilidade do partido apoiar o governo do PT através de por ministério. Não existe isso. Até o próprio presidente fala assim, olha, eu não fico atrás de cargo, a nossa política é diferente. Republicanos é um partido diferente, quem quer tem que ajudar, tem que trabalhar em prol de um projeto. Claro. Hoje é isso que eu posso dizer. Não existe essa possibilidade. É claro que você como jornalista, vai lá e pergunta para o governador, nosso governador Tarcísio. Ô governador, e se o
O republicano foi convidado, convite, e todo mundo faz. Claro. E se ele aceitar, eu tô fora do republicano, claro. Foi o que ele Simples disse pra objetivo. CNN Não hoje. só ele, como inúmeros eleitores estarão fora. Porque não aceita, porque não quer. É isso. Trazendo para o estado de São Paulo agora. Saímos da União, a gente já entendeu essa história do Lula com o Republicanos, ou do PT, ou do grupo do PT, MDB, com o Republicanos. Trazendo para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi assumido recentemente, faz menos de 8 meses, aí, 7 meses, pelo governador Tarcísio. O que nós conseguimos entender é o seguinte, e aí ouvindo dos prefeitos, eu ouço muitos prefeitos, e a gente lê, né, procura saber das notícias aí, mas até onde eu sei, o governador jamais deixou de pagar um compromisso, mesmo assumido pelo governo anterior. E aqui Pederneiras é o exemplo disso. Né? São vários compromissos que foram assumidos pelo governo anterior, que não deu tempo de repassar o recurso ou de assinar o convênio, e ele está vindo agora dizendo, não, se foi feito lá atrás, eu vou cumprir. Né? Essa diferença de política estadual, né, a gente já pode entender que, é claro, nós tínhamos lá atrás um governo do PSDB, que querendo ou não é um centro-esquerda, né? Não é um partido de direita. O que o senhor entende por esse compromisso do governo do estado, principalmente do governador Tarcísio, em dizer, não, tudo que foi prometido vai ser entregue? Tem que entregar. Até porque a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara que nenhuma obra pode ser iniciada, um outro projeto, se não terminar o anterior. Acabou aquele negócio de construir uma ponte para depois trazer um rio. Se não tiver o projeto, o planejamento, não existe mais. Como aconteceu lá em Bauru, né, de fazer um viaduto e ficou 30 anos deteriorando. Quanto custou aquilo? Né? Acho que está errado. De novo eu falo assim, o que Quase que é... igual a ET que tem lá, né? Que é a mesma coisa. Estação de tratamento de esgoto, que até hoje já faz Então, 15 anos que está lá. Poderia estar vai fazendo 5% por ano, que uma hora ia sair. No final de 20 anos sai. Mas, de novo eu falo, o que que é justiça nesse país? Está lá na lei de responsabilidade fiscal e o governo começou uma obra que está embaixo da água do Rio Tietê, da expansão do canal, da inclusa da usina hidrelétrica Bariri-Boracéia, gastou-se lá, numa primeira medição, 10 a 12 milhões de reais e está parado. Está parado. Então deveria cobrar o governo do estado, que aquela obra lá não podia ter parado. Né? Então tá certo o Tarcísio. É um cara moderno, é um cara técnico que vê a necessidade de terminar. Até porque assim, vai inaugurar uma determinada obra, ela vai atender a quem? A população. Ah, mas o recurso foi no outro mandato. Não esquenta, não deve sair disso, não importa o partido. Se a obra foi feita, o projeto foi aprovado, é um projeto bom, tem que ser contemplado a população. Eu acho que ele está correto. Voltemos para a nossa região. O senhor foi prefeito de Boracé, como eu disse, 3 mandatos, né? Não foi 3, mas na verdade foram 2 completos e o outro pela metade, mas por que Boracé não tem um hospital? Porque, assim, Emerson, Santa cidade casa, pequena não comporta e não autoriza a abertura de um hospital. Esquece que cidade menor que não tem um hospital, se tivesse isso aí há 50 anos atrás, talvez até teria fechado. Mas tem, hoje não autoriza. Porque quanto custa manter um hospital? Puxa vida. É uma pena, entendeu? Mas a própria legislação não autoriza, porque você tem que manter ele, não é fazer. Fazer é fácil. Sim. E para manter um hospital? Você tem que ter UTI, você tem que ter médico de plantão, que jeito? Então, uma cidade que não tem 5 mil habitantes, que tem. Tem mais de 5, mas para mim esse censo foi furado esse ano. Censo furado. Eu não fui recenseado. Tá aí exemplo. E Ninguém não só você. para mim. Então, na minha casa ninguém passou também. Embora lá a gente conheça, talvez marcaram, mas, sim. Mas você mesmo está falando, não foi perguntado. Então, para mim, não me diz. Não condiz, porque não tem como a gente estar lá com uma previsão de 4.800 antes do censo, e nós entregamos 180 casas, 84 lotes, mais um loteamento foi o primeiro com 176, mais 45 lotes, e deu 4.800, tá errado. O mínimo, né? O mínimo. Então, assim, não vai ter um hospital. Não tem, entendeu? E hoje a tendência das administrações públicas, municipais, é consórcio de lixo,
Por que não tem uma usina de lixo só aqui em Pederneiras? Puxa, Porque às vezes é muito caro e não comporta. Tem que agregar Pederneiras, agregar Arealva, Itapuí, isso. trazer num lugar só. É isso, é racionalidade. Ah, mas, Marcos, seria interessante ter hospital? Claro, sem dúvida nenhuma. Até que eu digo que se um dia eu voltar a ser prefeito em Boracéia, eu vou deixar um pronto-socorro montado. Sim. É um outro sonho. Deixamos 24 horas por dia, tem médico. Pode ir lá agora que tem médico. Sim. Tem médico de madrugada, 24 horas por dia durante 7 dias de semana. Mas um passinho cada vez, não adianta, porque senão você não aguenta. Porque você sabe, para ter um pronto-socorro, você tem que ter de 5 a 7 especialidades, pelo menos à distância. Quanto custa? Ah, Um não. médico à distância? Não, Custa caro, vai preço custar do ali quase plantão, R$1 milhão de reais o preço do plantão por ano, entendeu? Então, presencial. primeiro você alicerça o seu caminho. Ah, mas por que foi possível deixar um médico 24 horas por dia? Porque é um trabalho que nós fizemos, e eu posso dizer assim, eu não gosto que eu sou um cara, gosto da minha humildade, e tem que ser mesmo, mas eu batalhei muito para que essa estrada de Pederneiras, a SP-261, fosse ligada até Bariri. E hoje é uma realidade com a eixo. E hoje gera para Boracéia, Bariri e Pederneiras algo em torno aí, na média de cada um, R$30 mil por mês de ISS. Puxa vida. E com esse dinheiro deu para gastar por mês para pôr os médicos lá e ser 24 horas por dia. Sim. Bom, é por isso que saiu. Se não daria, difícil. Poderia dar, mas não naquele momento. Sim. É por isso. É planejamento. Agora vamos falar de Pederneiras, já que nós estamos vindo agora, falamos da União, falamos do Estado, regional. Antes de Pederneiras, eu vou até entrar aqui na nossa macro-região, porque eu acompanhei a sua campanha para deputado estadual e sei das suas ideias. Então, mas eu vou perguntar porque às vezes o meu internauta não acompanhou. Qual a sua ideia de política regional, já que nós estamos falando de Bauru, Pederneiras, Itapuí, Boracéia, Iacanga, Arealva, que são tudo quase que municípios bem próximos um do outro. O que precisa ainda para o desenvolvimento dessa região, já que nós temos hidrovia, ferrovia, rodovia e aeroporto Eu vou ver que eu internacional. vou falar para você que precisa. Nós temos os 4 eixos de desenvolvimento de qualquer região do Brasil. Nós temos os 4 eixos. Por que essa região ainda é tão pequena? Se chama egoísmo. Eu, à frente da ANSESP, Associação dos Municípios, que eu fui presidente, que são 40 municípios, a gente fazia uma reunião e dos 40 participava meia dúzia. Enquanto cada um quiser puxar a sardinha só para ele, não vai sair nunca. Nós temos aqui o maior potencial turístico do estado, um dos maiores para ser desenvolvido, que é o Rio Tietê. Entendeu? Mas aí você chama, vamos fazer um projeto. Saiu o barco, eu contratei vários barcos, saiu lá de Boracéia, fez a inclusagem. Nós tínhamos que sair de Pederneiras, passar para Boracéia, encostar em Itapuí. Claro. Aí cada um explora o que tem em Pederneiras para ser explorado. Vamos visitar o castelo. O que tem em Jaú? Vai visitar o shopping do calçado. E aí, uma noite aqui, uma ali. O que tem para fazer em Itapuí? O que tem para fazer em Boracéia? E o que tem que fazer depois em Bariri até chegar em Bitinga, que é a terra do bordado. É um passeio de 3, 4 vezes. Mas qual é a união que tem? Enquanto ficar com ciumeira por causa de partido A ou partido B, ou por quem está lá no poder que eu falo é o prefeito. Ele tem um poder executivo. Não é o poder dele ser mais que ninguém. Mas enquanto tiver isso, a nossa região não vai crescer. Ela é dividida. Então, um enorme potencial. Estou falando para você que quantas vezes eu briguei com Pederneiras no bom sentido. Eu, Pederneiras e Bariri, para asfaltar até Bariri. E muitas vezes o prefeito de Bariri, a prefeita na época, nem atrás ia. Vai ter ciúme porque eu estava levando, mas não é para mim, é para a região. Essa estrada de Arealva, que hoje liga Pederneiras, Boracéia, Arealva, que está acabando de ser asfaltado, passei lá hoje, também foi uma luta muito grande de anos que passaram lá. Mas era para estar todos os municípios envolvidos. Porque nós temos um aeroporto lá em Arealva, que Bariri pode passar aí por Arealva, Pederneiras pode ir agora por asfalto, porque senão quem que vai pegar uma estrada de terra para viajar até Campinas? Não vai. Então, é uma coisa que deu certo, que foi um trabalho de anos, dos outros prefeitos também, mas que nós intensificamos muito, mas muito mesmo, no trabalho de forma regionalizada. Eu tenho essa visão, mas não são todos que têm, infelizmente. Então, volto a dizer, se não os prefeitos sentarem de forma humilde ou determinar para que os seus secretários, de forma humilde, sentem e falem assim, ó, o que precisa crescer? Porque às vezes uma cidade tem que ceder um pouco. Alguém tem que ceder para a gente e todo mundo ganhar. Eu acabei de dar o exemplo aqui de fazer consórcio
Ah, mas aonde instala a usina? Ah, vamos instalar a usina aqui regionalizada, mas lá em Arealva. Ah, não, o certo é aqui em Boracé. Não, tem que ser o melhor lugar. Onde é o melhor lugar? Racionalidade, fica mais perto pra todo mundo. economicidade. Sim, e é ali que tem que ser. Isso tem que ser feito. Princípios da administração pública. Exato. Se não tiver esse olhar, nós vamos patinar de perder a oportunidade. Não que a região não cresça, ela tá, aos pouquinhos tá fazendo, melhorando bastante, né? Mas dava para ser mais rápido, dava para aproveitar isso aí, né? Agora saindo aí a estrada de ferro ligando a Lençóis até o Porto Intermodal, é uma obra que precisa. Eu já escutei criticando o asfalto porque a Bracel tá acabando com o asfalto. Mas vai acabar, vai fazer o quê? Agora precisa ir lá e asfaltar. Não pode fazer a administração pública achar que o desenvolvimento traz gasto. Lógico que traz, mas esse é o papel. Nós pagamos caro de PVA, caro de imposto, então tem que manter a estrada. E quem está ali também está pagando imposto. Sim, claro. E quantos empregos acaba gerando? É isso que é importante. Então, beneficiar a todos. Um vai ficar com 10, outro com 15, outro com 20, mas todos ficam com alguma coisa, senão nunca vai chegar nesse consenso. Tá, então, no início dessa conversa, o senhor citou alguns municípios, né, que inclusive eu falei sobre o Jornal da Cidade, Bauru, em que o senhor é pretenso pré-candidato lá, o senhor falou de Bariri, o senhor falou de algumas outras cidades, mas eu quero saber de Pederneiras. Qual é a sua ideia de Pederneiras? O que o senhor entende de Pederneiras? Qual que é a minha caso ideia? o senhor seja pré-candidato aqui, tá? Eu tenho a minha linha sempre de desenvolvimento. Pederneiras tem uma topografia maravilhosa, espetacular para que você possa desenvolver, né? Demorou anos e anos e anos, há 20, 30 anos, que aqui nós temos o distrito, que muitas empresas pegaram o seu terreno, umas acabaram construindo, mas 80, 90% construiu e não tinha nem o título da área. Então não dá para você crescer, não dá para você ter um empréstimo, não fazer nada. Quanto tempo demorou isso? Quanto tempo isso trouxe de atraso para o desenvolvimento? Eu sempre tenho essa visão. A minha visão é que saúde não pode faltar medicamento e eu ando por todo lugar. Eu tenho lá uma placa, eu coloquei quando eu ganhei a eleição, na primeira vez, nosso grupo ganhou, não ganhei sozinho, nunca. Eu falo quando fui prefeito, né? Mas quando nós ganhamos a eleição lá, pus uma placa lá. Remédio não pode faltar, implantamos 600 tipos de medicamento. Hoje eu estava comparando com o Bauru, que gasta 10 milhões de reais por ano com medicamento na rede básica dela. Boracé gasta quase 1,5 milhão. Proporcionalmente, 379 mil habitantes contra 5 mil. É um direito do cidadão, ele tem que chegar lá no centro de saúde, na farmácia, seja onde falar assim, eu quero o meu remédio. Sim. Porque muita gente, Emerson, mas muita gente não tem dinheiro para comprar o seu remédio. Isso é a básica. Isso está lá na pirâmide de Maslow. Né? Não sei se você fez administração também, você estudou. É o básico, as necessidades fisiológicas. É comer, beber e remédio. Não pode faltar. Aí eu ando no lugar, né? Nós temos um distrito, tem que ter ambulância lá nos distritos para poder trazer o seu cidadão aqui no hospital, no pronto-socorro. E saúde não pode ficar esperando o SAMU sair daqui da região central e ir até lá no distrito. Eu falo que são falhas pequenas que tem que ser ajustada. Claro. Né? Então é desenvolvimento. Conversar com a região, aproveitar isso daí, conversar com governos, né? E fazer com que nós possamos aproveitar o espaço que tem em Pederneiras, porque ela é cercada por rodovias. A 261, nós podemos fazer distrito aqui, indo para 261 de frente para o Porto Intermodal. Aqui ainda não é explorado. Né? Nós temos ainda a área aí para explorar, indo para Jaú. Veja Jaú, dá para a gente fazer um distrito chegando em Jaú ali muito grande. Dá para a gente ser um centro de referência tecnológico do estado de São Paulo, aproveitar o governador que nós temos. Entendeu? Aproveitar recursos que nós temos para fazer financiamento a longo prazo e trazer desenvolvimento. O povo só quer uma coisa, o povo mais humilde. Ele quer medicamento, aquele que não tem trabalho momentâneo, ele precisa da sua cesta, mas a maioria, grande maioria, ele quer o seu emprego e que tenha trabalhar, que tenha segurança para o empresário trabalhar, que tenha recurso para que ele possa aumentar a sua empresa. Tem um monte de gente aí com recurso, eu passei em várias empresas aqui em Pederneiras. Falou, eu quero aumentar, tem do lado aqui o terreno, não consigo. Dá esse terreno para ele lá, não tem que cobrar nada. Tem que cobrar emprego, é a contrapartida dele. Nós, quando compramos, né? Desapropriamos de forma amigada, nós compramos a área lá, pagamos na época R$1 milhão em 12 parcelas.
12 pagamentos sem juro nenhum, 10, 12 pagamentos, que foram algumas aquisições. Só o ICMS, o ISS gerado na construção, pagou 2 vezes a terra que nós compramos. Ou seja, empresas que tinham 45 empregados na época, hoje tem 400. Isso é trazer desenvolvimento. Não tem segredo. E os demais? Os demais vai acontecendo. Entendeu? Porque não adianta nada se você... eu preciso construir 1 milhão de casas. Precisa, mas se não tiver emprego, não vai resolver. Então tem que andar junto. Andar junto. Exatamente. Casas. Quanto tempo demorou para ter casas da CDHU aqui em Pederneiras? Tem que ter um projeto. Hoje a CDHU mudou o foco e precisa mudar mesmo, está cobrando muito caro. Estou trabalhando para a revisão geral da CDHU. Não pode um trabalhador da CDHU pagar R$ 1.200 por mês. Habitação social, né? Não, esse assunto está sendo tratado a nível de governo. Eu trabalhei isso, eu amo fazer casa e moradia para o povo, meu. É o básico. De novo, pirâmide de Maslow. É a segurança, segunda linha, fisiológica e segurança. Segurança não é só policiamento. Segurança para eles falarem assim, eu tenho aonde morar. E quando eu tiver algum probleminha com a minha criancinha, eu preciso ir lá no centro de saúde e ter o remédio para ele. Como vai ter o médico, ter o remédio. Não adianta eu ter o médico. Minha oficina tem tudo a esquina aí. Mas se eu não tiver dinheiro para levar meu carro na oficina, ele vai ficar na frente de casa. Claro. Então eu tenho médico, mas não tenho remédio. Não vai resolver nada. Preciso os dois andar juntos. Então, assim, entre outras coisas, obviamente. Claro, mas é a minha visão. Temos tudo para fazer de Pederneiras, da nossa região, o polo de desenvolvimento central do estado de São Paulo, como é feito lá em Limeira, como é feito em Sorocaba, coisa mais linda. Eu passo lá, fico com inveja de ver aquilo lá. Empresas de grande porte. Paulínia, aquela região. Paulínia, tudo ali é bonito de ver. A região de Itu só cresce, cresce. Cada barracão de aluguel, barracão de 10 alqueires de área, né? De área. É bonito quem vai lá para São Paulo pela Castela e vê, rapaz. Então, dá para a gente fazer isso aí. Precisamos sentar e discutir projeto de futuro para Pederneiras, englobando toda a região. Hoje tem uma discussão muito grande na Câmara Municipal, teve na última segunda-feira na Câmara Municipal aqui de Pederneiras, sobre recurso de R$700 mil enviado pelo governo do estado para a implementação de um projeto de iluminação de LED no nosso parque ecológico. Lógico, o senhor, como prefeito, sabe, todo o investimento do governo do estado nesses projetos tem uma contrapartida da prefeitura. Passa de R$200 mil o que a prefeitura deveria dar de contrapartida. Houve rejeição desse projeto na última sessão por 4 vereadores na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós e até nos ajudasse a entender, né? Nós estamos falando de R$700 mil, numa contrapartida de 240 mil reais da prefeitura para iluminar um espaço que é de uso comum, é de uso da sociedade. Qual é o seu pensamento sobre essa celeuma? Precisamos ver o projeto, ver a prioridade da administração, se isso estava fazendo parte do plano plurianual ou foi um recurso que veio exatamente por isso. Eu pedi para isso, né? Então aí é prioridade. Olha, eu pedi para o governo 700 mil, saiu o recurso. Era melhor lá ou era melhor um distrito? É melhor a região central ou é melhor aqui a região da avenida que liga o Parque Ecológico, está crescendo, está desenvolvendo? Onde era melhor? Aí eu não tenho essa análise, que eu não vi o projeto. Claro. Agora, se entender que aquilo seja a área melhor para fazer, temos que aprovar. Sim. Né? Temos que aprovar. Não existe não aprovar por A ou por aquilo. Agora, se tem região, nós temos um bairro lá que está faltando iluminação, eu acho que ali seria a prioridade, naquele bairro que tem iluminação, que depende, tem falta de segurança por falta de iluminação. Sim. Então, assim, se é importante, eu aprovaria. Se eu achar que não é mais importante, eu reprovaria. Eu ia pedir para canalizar para um outro setor que era uma prioridade maior. Vamos lá. Ainda continuando falando de Pederneiras. Nós tivemos recentemente aí, exatamente em 2018, a criação da Lei 3.507. O que é, só para você entender, a Lei 3.507? É a lei que regula a licitação de terrenos públicos. Pederneiras, nós tivemos um problema muito grande da década de 80 até 2018. Sempre uma briga da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dizendo, vocês não podem dar áreas para os outros porque eles estão desviando a finalidade da área.
A área inicialmente é doada para empresas que querem desenvolver, querem gerar empregos. Sim, mas eles não estão desenvolvendo, não estão gerando emprego, estão fazendo área de lazer, chácara, enfim. Em 2018, o Ministério Público, numa ação junto com o Tribunal de Justiça, disse: ó, não pode mais. Vocês vão ter que fazer por licitação e não pode mais fazer doação. Vocês vão ter que fazer no sistema de cessão de uso por prazo indeterminado. Bom, Que não muda nada. de lá para cá surgiu essa cessão de uso por prazo indeterminado. Lá atrás, em 2018, a gente não imaginava, e é claro, que ia dar esse problema que deu agora. Exemplo, vou citar exemplo de uma empresa grande que presta serviço agora, está fechando contrato com uma empresa multinacional. Em 2021, ele entrou numa licitação no final do ano, em fevereiro de 2022, homologou o terreno que ele licitou, 2.000 metros quadrados, ele pagou à vista o terreno, e agora ele foi pegar a escritura, porque a empresa multinacional exige seguro, tal, porque vão ser peças caras que vão estar dentro dessa empresa. Só que a seguradora não aceita uma escritura sendo cessão de uso por prazo indeterminado. Ela quer que a escritura seja no nome da empresa. Né? E aí, na outra ponta, nós temos o Ministério Público, que diz que não, tem que ser cessão de uso por prazo indeterminado, que você não pode dar a área porque é uma área pública e tal. Todo lugar da área. Todo Exato. lugar da área tem as cláusulas que você tem que cumprir. A contrapartida Sim. é a geração de emprego. E pelo contrário, tem um município que eu fui visitar, que lá o Ministério Público entendeu que não é nem licitação. Tem que ser direcionado. Porque quando você faz uma licitação, é porque alguém me procurou eu como prefeito, falou: ó, eu tenho uma empresa e eu preciso disso e eu vou construir isso. Como que eu vou fazer uma licitação? Tem uma outra que quer a mesma coisa? Sim. Então você coloca o mínimo de emprego, aí a empresa vem, mínimo, ela tem que cumprir, claro, lógico. Não dá para fazer sim. Essa lei que você disse, ela é municipal? A 3.507 é uma lei municipal que, mais Não ou tenho- menos, não só para tenho- você entender, é assim, ó, quais são as bases dessa lei. Então, você licita, quem paga mais ou quem oferece mais para o município em questão de emprego, depois disputa o preço lá no dia do pregão, Sim. ganhou. Quais são os requisitos básicos que ele tem que cumprir? Início de obra em 6 meses, término de obra em 2 anos e meio, início das suas atividades. E com os empregos que está lá, porque cada terreno tem um determinado emprego ou uma quantidade de emprego que essa empresa tem que gerar. É basicamente isso hoje. Só que a escritura sai como cessão de uso por prazo indeterminado. Assim, Que não sou é aceito eu, né? por Eu não banco. tenho aqui o que foi colocado pelo Ministério Público, né? O Ministério Público é uma coisa, Justiça é outra. O Ministério Público ele pode ter um entendimento divergente Diferente da da Justiça. Justiça, Aí cabe ao Poder Público recorrer. Não, mas isso aqui está sendo prejudicial para a minha cidade. Eu vou recorrer em última Claro, instância na Justiça. A cidade não pode ficar paralisada por caso que o entendimento do Ministério Público seja esse. Eu, como prefeito, eu tenho a obrigação de ir lá e falar: não, isso não está certo. Nós temos que fazer gerar emprego. Judicializar Claro, a gestão pública com certeza. é o crime da mala preta é no lógico. Brasil. Senão não precisa prefeito. Depois da lei de responsabilidade começou isso. Então, mas Judicializou olha só, a eu não tenho administração isso em pública. mãos para poder afirmar. Claro. Mas todos os lugares é sim feito por doação. E eu sou a favor de fazer por doação. Cobrar as regras, gera emprego. Eu preciso que você gere emprego para o povo e gere ICMS. Catei aqui, eu disse para você o exemplo aqui de uma das empresas, né? Que é a Devito. Claro. A Devito tinha 45 funcionários quando nós assumimos, querendo ir embora, falando: você não vai embora, escolhe a área. Nós fizemos lá o projeto, ela foi lá, escolheu onde ela queria o tamanho, nós fizemos a doação, ela pagou o terreno só de ISS. Hoje gera o fatura aí, posso nem falar aqui, né, o faturamento dela, mas é um faturamento que num ano paga o terreno. Sim. Então é isso que tem que mostrar. Tem uma contrapartida, não dê Geração alguma de coisa de graça para emprego. você fazer piscina para tomar sol. Claro. Não, eu estou gerando emprego. Isso é uma PPP. Vamos lá. Entendeu? Uma parceria Parceria, público-privada. é lógico. Você me ajuda com o terreno, eu vou fazer o empréstimo. Você vê, nós criamos lei que a gente autoriza você penhorar na Caixa, Sim. mesmo dentro das suas cláusulas. Por quê? É preferível que você vá lá na Caixa, não, no banco, desculpa aí, na Caixa, no banco. Eu vou fazer o empréstimo, mas não é seu. Pode dar lá, porque a partir do momento que você fez o empréstimo, você conseguiu o seu objetivo, Claro. que era construir um prédio. E não adianta eu dar lá, porque a gente sabe, existe percalços na vida de qualquer Claro, pessoa, claro. do empresário, do trabalhador, né?
E seria bom que viesse uma concorrência para. Eu vou gerar, eu quero. Aí você pode colocar. Ó, aqui eu quero que seja uma induzida, aqui a gente tem muito induzido. Eu quero fortalecer o ramo do induzido, então tá aqui. Esse aqui é para empresas de induzido, empresa que possa gerar esse tipo ou aquele tipo de. Sem não permitir a participação de demais. Sim, Participa. claro. Quem gera mais emprego? É a empresa A e não é a B. Então tá bom, vai lá e participa. Tá Né? certo. Agora, a partir do momento que você. Mas eu vou vender. Né? Eu vou vender o Aí terreno. precisa de autorização do ente público, porque se ele vai vender, e eu até Não. concordo, se ele vai vender para uma empresa que vai gerar a mesma quantidade de emprego que ele, porque ele está em situação difícil, eu entendo que o ente público tem que aceitar. Não, mas se a empresa que vai vir vai gerar a mesma quantidade de emprego que você, Claro, não tem jeito, porque ela você vai botar uma subrogar licitação, quem você. dá mais leva é quem vai dar mais e vai Sim, levar. Aí ela você vai- focou no preço É. e não na geração de emprego e renda para o Exato, município. exato. Agora, volto a dizer, né, eu não tenho aqui o estudo, eu Claro, não conheço claro, o teor dessa claro, lei. claro. Eu sei que sempre fizemos, nunca deu errado. E eu fui numa cidade aqui do Da nossa região. 200 quilômetros para frente aqui, conhecer a lei dele, que lá não é obrigado nem a licitação, tudo eu fiz por licitação, mas lá nem é por licitação, Sim. porque lá foi ele falar assim, não pode ser, você tem que fazer o projeto assim, assim, assado. Agora, precisa ler, cada caso é um caso, Claro. obviamente, né? Professor, está chegando ao final do nosso podcast de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que o bate-papo foi bom e que nós precisamos fazer outras conversas. Mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor dissesse para mim a possibilidade do Republicanos e do PL na nossa região, de se unir na próxima eleição. Estou falando a nível regional. Existe. Na verdade, o nosso trabalho é PL, Republicanos, PSD, é o que faz básico o governo do Estado. Essa é a possibilidade. É claro que em alguns lugares nós temos que ceder para ganhar outros, né? Nós estamos aqui como coordenador, eu tenho que analisar o que é melhor para o partido. Claro, Bauru, claro. Pederneiras, Jaú. Jaú. Então, em nível regional, existe sim. E eu sei que você está querendo me cutucar se existe aqui em Pederneiras. A tendência é essa. O Vitor Não Nicoliello. sei nomes. Eu sei Não, de porque o Vitor partidos. aparece aí como Tá. uma liderança Pelo do PL. Hoje ele é e PL, tal. né? Ah, tá bom. Isso. É assim, olha. Eu tive um grupo aqui que me ajudou na campanha. Esse grupo aqui passa pelo Vitor, que nosso candidato era meu apoio. Eu sei que eles ficam convidando eu para ser o candidato a prefeito, ele vem de vice. Nada descartado. Sim. Nada descartado. Estamos sentando, conversando. Nós temos o Vagnão, o Fumaça, que me ajudou também, que me levou em várias empresas. Então eu tenho que respeitar quem me ajuda. Eu não abro mão disso. Eu sou um cara assim, você me ajudou. Eu não gastei um centavo para fazer campanha. Então eu não posso largar Sim. na mão quem me ajudou e não vou Claro. deixar. Claro. Então a tendência aqui é sim a união, né, desses Do partidos, Republicanos com sentar o e PL. conversar, né, para a gente ver o que é melhor para Pederneiras. Não tenha dúvida disso. Quanto a ser candidato, até outubro eu vou ter minha decisão, que aí eu preciso ter meus endereços, mudar. Sim, Eu claro. sei que você pode perguntar, porque tem gente que fala lá, participa de grupo, você, Sim. mas por que não vai ser na cidade? O Palmeiras faz um bom campeonato, tem conquistado o título. Claro. Mas De eu onde é o prefiro o técnico? Corinthians. O técnico é brasileiro? Não, não é português. Precisamos gestor, não importa de onde seja. Gestor, o povo não quer saber de onde é, não. O povo quer assim, ó, que venha e faça bem feito. É isso que precisa, Claro, seja claro. aqui, seja em Bauru, seja em Jaú, seja onde for. Nós temos exemplos que nós precisamos de gestão. Não dá mais para ser político. O Tarcísio, a turma do Rio, tá Bairrismo, dando um né? vareio aí. Não, Tarcísio, claro. você é de onde é, tá dando um show de bola. Sim, É? sim. O presidente, com todo os problemas dele lá, tudo, né, que aprendeu lá em Pernambuco, Sim, fazer o que não deveria fazer. Claro. Lá em Pernambuco, mas ele lá de Brasília. sim. Então isso aí esquece. Agora, qual é o projeto? O projeto é bom? Vamos em frente. É isso. Professor, obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui no nosso podcast. Espero que o senhor volte mais vezes, porque nós precisamos discutir. Política precisa ser discutida. A sociedade precisa entender que pode haver políticos ruins, que não são bons, vamos dizer assim. Mas a política é boa. Sabe por quê? Porque ela é o leme que direciona a nossa sociedade para onde ela tem que seguir. Ô, Hermes, Agora, antes se de tem encerrar- político ruim, aí É. o problema é de cada um na sua escolha. Antes de eu encerrar, não existe
não existir política. Sim, não tem jeito, entendeu? né? Se não existisse política, não existia uma avenida, não existia um hospital, né? A política Não tem demanda a como. nossa O vida. que nós temos que eliminar da política são pessoas que entram na política para fazer meio de vida. Limpa isso. Não votem corrupto. Não votem como não pode ter corrupto. Não pode ter corrupto empresário, não pode ter corrupto em todo. Vai sempre ter nas profissões? Vai. Mas isso não pode. Se a gente permitir a corrupção, então nunca nós vamos ter nós nunca vamos ter uma sociedade justa. Claro. Porque nós temos que estar sempre olhando para o mais humilde, aquele que mais precisa da gente. Claro. E quando alguém entra e fica milionário lá, porque eu sempre o pessoal fala, Marcos, você vai fazer depois de você deixar a prefeitura continuar trabalhando? Eu não parei de dar aula, Sim. né? Eu trabalho há 30 anos dando aula. E eu sou assalariado. Tenho meus empréstimos com a minha vida, mesma coisa. Gastei o dinheiro que o partido deu para fazer campanha, porque eu já não tinha para gastar, e não gasto dinheiro meu para fazer política. Sim. E entendo que assim, quando eu chegar ao cara, Marcos, você pode me ajudar com isso? Dá 10 reais, dá 20 reais? Não dou. Eu não tenho para te dar. Se eu te der, vai fazer falta. Posso te encaminhar, te ajudar a conseguir um remédio, faço com o maior prazer. Sim. Mas se eu começar a dar alguma coisa, eu vou tirar de algum lugar. Então, Claro. como eu não tiro, eu não tenho para dar também. Mas pode ter certeza de uma coisa, que eu vou honrar a sua confiança, eu sou movido a isso. Entendeu? Então, a política é necessária, é importante, é preciso, não existe onde não tem política. Até na igreja é política. Claro. Lá não é política partidária. Sim. Mas lá tem uma hierarquia, lá tem que ter regras, e as regras são criadas Política por quem? doutrinária. Exato, doutrinária. Cada um segue a sua. Lógico. Tá bom? Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que o senhor volte mais vezes. E assim, quanto mais vai se aproximando do pleito eleitoral, mais nós vamos solicitar que o senhor venha aqui para a gente discutir região. Eu que agradeço mais uma vez o carinho enorme de Pederneiras, né? Ser um candidato a deputado mais votado. Peço perdão de não ter conseguido a vitória. Mas na Porque próxima, a gente não pode perder o voto. Claro Eu que não entrei para perder o voto. Sim. Eu sei que a gente poderia ter contribuído muito. E eu sei que quem votou não quer perder o voto. Claro. Mas eu sei que votou de forma transparente. Convicção. Não Votou foi com convicção, né? Então, mas me desculpa. Eu sei que quem ficou chateado aí me perdoa. Eu fiz de tudo. Caminhou umas caixinhas com o trabalho, com sim. a força que nós tivemos aqui. Vários amigos que conquistei aqui. Os funcionários dessa prefeitura de Pederneiras, maravilhosamente, que me apoiou aí. Pelo amor de Deus. Eu tenho que falar. Muito obrigado e me perdoa. A gente não tá lá, entendeu? Mas não falta oportunidade. não está lá com o título, mas está lá representando a nossa região. Que o senhor, como uma liderança regional do Republicanos, com a proximidade que o senhor tem com o governador e com os membros do governo atual, eu acho que contribui, se não mais, próximo do mais do que um deputado estadual faz hoje. Tem muito deputado estadual que não faz um terço do que o senhor faz aí. Essa semana eu levei um pleito da USP, Bauru, da Sim. Faculdade de Odontologia para a Faculdade de Medicina. A doutora Marília me pediu, porque nós estamos formando a primeira turma lá em setembro ou novembro e ainda não existe o corpo necessário de professores. Precisa criar 100 vagas de professores. Sim. Então não tem problema. E ela pediu, eu levei para São Paulo, está sendo discutido isso a nível de governo. Então, assim, eu vou sempre ajudar a nossa região, porque eu amo a minha região, eu amo a nossa cidade, eu amo quem confia em mim. Não é fácil a confiança. Se você vier, se eu falar para mim, Marco, eu te dou R$1 milhão para você. Não faça isso para mim, que você vai perder um amigo e eu não dependo de dinheiro para viver a minha vida. Dependo do dinheiro que eu trabalhar. E eu gosto de dinheiro, mas eu tenho que trabalhar. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Viu? Uma última pergunta. Caso haja possibilidade, como o senhor disse, que já aparece em várias pesquisas aí, Pederneiras, Bariri e Bauru, aonde o senhor estaria mais pretenso a ser candidato? Ou pré-candidato, né, na próxima eleição? Não tem assim mais. Eu só citei 3, né? Mas eu podia ter citado mais. Tem Tem Boracéia, claro. Assim, ó, não tem assim uma propensão. Eu estou conversando aqui em Pederneiras com nossos grupos, né? E já disse para eles que não descarto, mas eu quero ver também qual é o projeto desse grupo, que eu preciso me identificar com esse projeto, mas eu sei que é do bem.
A minha política não é de briga, a minha política não é de pisar em nada. Tem adversário, o adversário tem que ser derrotado, senão ele ganha de mim. Claro. Eu fui derrotado. Os adversários ganharam. Tem 92 deputados lá, vai fazer o quê? Sim, ué. Mas eu não preciso matar ninguém para poder vencer, porque não é o meu estilo. Sim. Agora, nós precisamos ter um projeto para mostrar para o povo, para a população aqui em Pederneiras. Precisamos do seu apoio, do seu voto, porque o nosso projeto é esse. É bom? Se achar que é bom, pode confiar. Se achar que não é bom, tem que votar em O outro coração lugar. do Marco Bilancieri tá onde aí? Dentre essas três cidades que eu falei. Não tem como eu falar que eu não penso em Pederneiras. O senhor já percebeu que nós Depois de estamos fazer forçando. 5.600 votos Claro, aqui, entendeu? claro. Eu fui na porta aqui da prefeitura, eu fui nos bairros, o carinho da população, fui no bar aqui do Davi, nosso grande amigo. Eu fui em todo lugar aqui, nas empresas, os empresários aqui, muito obrigado pela recepção. E nós tínhamos uma lista de 10, 12 empresas que ficou para trás. Eu vim participar da carreata aqui, que começou aqui no Parque Ecológico, estava lá no Jardim, na Vila Paulista, e ainda não tinha acabado os carros aqui. Sim. Não tem como eu falar assim, eu não venho em Pederneiras. Não, o carinho da população é enorme. E eu tenho certeza, muitos vieram falar, Marco, eu não votei no você porque eu tinha um outro compromisso. Claro. Mas eu adoro o seu trabalho e assim, então não posso descartar isso não. Meu coração hoje faz parte de Pederneiras também. Muito obrigado pela sua estada aqui. Amigos internautas, tá aí, ó. Marco Bilancieri. Como eu disse no início, depois ele tentou negar, mas é um fenômeno regional aí que está começando uma onda aí que vai levantar toda a nossa região, sem dúvida nenhuma. Fenômeno. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? O pessoal aqui que está acompanhando, o Diego, nosso técnico, né? Muito obrigado a todos aí, os patrocinadores aí do programa. É importante você levar essa informação a toda a população, né? Supermercado Roma que gosta muito do senhor, viu? O Anderson lá do Supermercado Roma tem seu eleitor, inclusive. Eu sei disso e passei por lá. Um grande abraço, viu, Anderson, lá no Supermercado Roma, o pessoal aqui todos os supermercados, aliás, aqui em Pederneiras, viu? Sim, sim. Todos eles, viu? Desde o Hugo até o Solana, todos me apoiaram aqui. É fantástico, não tem o que falar. É muito gostoso. Eu conheci toda a área ali do Rancho dos 60. Sim. Que povo maravilhoso, rapaz. Coisa linda, fui lá. É muito gostoso. A campanha ela é magnífica. O pessoal lá no Conhece pessoas, né? Sim, no Paturizo, né? O pessoal aqui na Figueira. Quantos amigos que foram feitos. É extraordinário, viu? O Zé ali, olha, enfim, não dá para falar nome, porque eu falo, você não falou meu nome. Esquece alguns, mas né? assim, muito obrigado, Pederneiras. Muito obrigado a cada um de vocês. Foi fantástico e senti isso. Eu tenho certeza que a gente poderia ajudar, mas vou continuar ajudando, porque eu amo fazer isso aqui, viu? Tá certo, eu amo fazer isso e adoro quando as pessoas confiam na gente. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, viu? Tá certo. Amigo internauta, um abraço e até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Um abraço, até lá.